Beleza, tá gravando? E agora eu quero já explicar algumas coisas, né? Então, primeiro ponto, tá? A gente tem bastante coisa para falar nessa aula de África, né? Eu não tenho a pretensão de cobrir todos os assuntos que eu preparei, vamos dizer assim, porque eu preparei desde os reinos africanos até século XX, né? Até os processos de descolonização. Então, vocês vão ver que algumas coisas eu vou passar meio rápido, aquela coisa toda. Mas é que a ideia aqui mesmo é a gente fazer um apanhado geral sobre a história africana, a gente desmistificar algumas coisas, a gente aprofundar em algumas coisas, né? E meio que servir como guia, na verdade, para vocês, tá? Até porque mesmo assim, as provas não vão também aprofundar muito mais do que isso, ver casos específicos, né? Mas aí eu também preparei um material, tá? Eu preparei aqui um slide, né? Que depois, inclusive, eu vou enviar em todos os grupos, né? Aqui tem aluno de tudo que é canto aqui, né? Então, eu vou enviar em todos os grupos, depois vocês vão ter acesso a esse slide, ele vai ter várias outras informações daquilo que eu acabei não falando, assim, mas aí é por uma questão mesmo de tempo, tá, gente? Eu não quero tomar mais do que uma hora de vocês, né? Então, só para deixar claro, assim, a nossa ideia aqui é ficar uns 50 minutos, tá? No máximo, no máximo, no máximo, uma hora em aula, porque eu sei que vocês também têm outras coisas, né? E eu também, a gente tem, o pessoal do extensivo, a gente tem aula depois, então tem que dar um tempo aí, beleza? Mas vamos lá, gente, aula sobre África, né? Então, o primeiro ponto para a gente pensar, tá? Um pouco sobre a África, né? É quebrar um pouco dos sensos comuns, especialmente sobre a África, né? Então, o que que é a África, né, gente? Então, claro, a primeira coisa que vocês vão me responder, obviamente, pelo viés da geografia, né? É que a África é um continente. Muito bom, perfeito, né? Nota 10, já começamos bem. Mas não é só isso, né? Ela é um continente, mas ao mesmo tempo é um continente muito diverso, certo, gente? É um continente assim enorme, né? E dentro dessa diversidade, né? O que é importante a gente entender, tá? Que a África ela tem assim, ela tem de tudo. Né? Então você tem, obviamente, né, quando a gente olha para a África, a gente pensa em pessoas negras, obviamente, mas tem gente branca. Bem ao norte, nós temos pessoas de etnia árabe, né? Assim, principalmente ali próximo ao Egito, aquela coisa toda. Tanto que teve uma discussão, não lembro agora se foi ano passado ou esse ano ainda, no começo desse ano, acho que foi ano passado, né? Quando saiu aquela série da Cleópatra, da Netflix, que muita gente criticou porque a Cleópatra é negra, né? E a Cleópatra, ela era de origem mediterrânea, né, gente? A Cleópatra, ela teria muito mais cara de grega, vamos colocar assim, do que de negra, né? Então, tem várias discussões, assim, para serem feitas a partir disso, né? Então, claro, a própria questão das pirâmides, né, que eu coloquei aqui, a gente tem que lembrar que a história da África, na verdade, ela está intimamente ligada à própria história da humanidade, né? Os primeiros grupos humanos, aquilo que a gente caracterizaria assim como os homens primitivos, o homem das cavernas, né? O Homo sapiens sapiens, ele surge na África, né? E daí, a partir da África, ele se migra, né, para outros continentes. Então, as pirâmides elas estão aqui nesse contexto, né, de início das civilizações e de civilizações brilhantes, né? Então, os próprios egípcios, todo o desenvolvimento deles da matemática, da medicina, da química, né? A própria questão filosófica. Quando a gente pensa no cristianismo, por exemplo, né? A gente costuma olhar para o cristianismo como uma religião europeia, mas não é, né? Não que ele seja africano, né? Afinal de contas, ele nasce ali muito próximo da África, naquilo que hoje nós categorizamos como Oriente Médio, mas quando nós pegamos os textos bíblicos, né, principalmente os do Antigo Testamento, a África ela é citada várias vezes, né? Inclusive especula-se, né? Tem a figura do Moisés, por exemplo, na Bíblia. A esposa do Moisés, ela é etíope, né? Então, assim, tem várias categorizações. E mesmo a África atual ainda, né? Coloquei o Mandela ali como um símbolo de política, de diplomacia, né? Como a história do continente africano, ela ainda é fundamental para o mundo, né? Daí, a partir dessa primeira pergunta, eu faço uma segunda pergunta, né? O que foi feito da África, né? Que também aí é importante. E aí eu coloquei essa primeira foto aqui, né? Eu sempre confundo os príncipes, acho que esse aqui é o William, né? Ele tá bem mais careca agora, né? Mas enfim. Então aqui, ó, o símbolo do imperialismo, né? Essa foto ela é muito chocante, na verdade, né? Quando nós olhamos ali os negros carregando ele numa espécie de liteira ali, né? Da mesma forma que os processos de guerra civil,
que vão se espalhar no continente africano, especialmente no século XX, né? Inclusive, muitas vezes, quando nós pensamos em África, nós pensamos nisso até hoje, assim, é meio que esse senso comum que existe, né? A África é violência, a África é conflito, é miséria, né? Existe também esse estigma muito grande sobre o continente africano, e aqui também a própria questão do imperialismo como um todo ainda, as segregações, né? As lutas, o racismo, a briga. Então, a história do continente africano realmente também é uma história muito triste, né? Talvez seja se a gente é impossível, claro, a gente categorizar níveis de tristeza, né? Mas sem dúvida nenhuma é um dos continentes que carrega o maior número de desgraças, né? A gente tem muita desgraça aqui na América, claro, com a questão indígena, mas os africanos eles continuamente vão sofrendo, né? Todas as marcas da escravidão, aquela coisa toda e assim por diante, tá? E aí ainda uma última pergunta introdutória é o que nós enxergamos da África hoje em dia, né? Então, por exemplo, aqui, ó, eu coloquei aqui o Pantera Negra, né, como um símbolo assim de idealização, né? Então tem muita gente hoje que acha assim que a África é Wakanda, né? Tem muita gente, principalmente em movimentos sociais e afins, não estou dizendo todo mundo, né? Mas então essa idealização assim, que a África é um lugar maravilhoso, que a África é um lugar de paz, um lugar de respeito, aquela coisa toda, a gente vai ver que também não é bem assim, é um lugar de uma história humana, né? E aí, principalmente quem é meu aluno aqui desde o começo do ano, eu sempre bato muito na tecla assim, né? Que a história humana, ela é recheada de desgraças, né? Onde houve ser humano, houve desgraças, né? E ao mesmo tempo, nós, enquanto brasileiros, nós também temos uma grande herança africana, né? Com certeza é o país onde a herança africana, fora do continente africano, claro, mas se enraizou, né, nas mais diversas expressões culturais, no dia a dia. Então, claro, eu coloquei aqui a feijoada, mas tem vários outros itens, né, da culinária brasileira, as expressões culturais aqui, como o axé, por exemplo, até por isso que eu coloquei um axézinho no começo da aula aí, de forma provocativa, né? A gente vê muito forte isso em estados onde a população majoritária ela é negra, né? Aí é outra grande expressão, né? Que dessa ela nem é em si africana, né, gente? Ela é tipicamente brasileira, porque ela nasce aqui, né? Que é a capoeira, porque não existe capoeira na África, né? Mas ela vai ser desenvolvida pelos africanos em situação de escravidão aqui, então a gente chama, né? Mas não deixa de ter, claro, a questão da África, isso sem entrar em vários outros aspectos da nossa vida, né? A língua, por exemplo, a gente fala várias palavras assim que são de origem africana que às vezes a gente nem percebe, né? Quando nós falamos bunda, por exemplo, né? Bunda é uma palavra africana, cafuné é uma palavra africana, né? Então, ligado também a alimentos, aquela coisa toda, a expressões corporais, aos ritmos, enfim, tá? Então, a África está muito mais próxima do que a gente imagina e sem ser naquele senso comum da Globo, assim, né? Do senso comum da mídia, né? A gente, independente da região que a gente viva, inclusive, né? Acredito que, assim como eu, a maioria de vocês aqui seja do Sul, aí como a gente tem uma parcela de população branca um pouco maior que o resto do país, parece que isso é mais afastado, né? Mas ao contrário, né? É tão próximo quanto, inclusive, né? Porque aqui no Sul nós também tivemos a presença de africanos escravizados no Paraná, em Santa Catarina, no Rio Grande do Sul, em todos os estados, né? Nós temos que lembrar que a escravidão no Brasil ela foi um fenômeno nacional, de fato, né? Em todos os lugares, né? Onde houve exploração de mão de obra, houve escravidão no Brasil. Tá, isso a gente, porque eu já vi, assim, a gente já vi estudos de caso, já vi discussões que às vezes tem gente que fala assim que não, que aqui no sul não teve escravidão. Teve, né? Talvez não tanto quanto em outros lugares, por causa das questões econômicas, mas com certeza teve, né? Aqui no litoral de Santa Catarina, por exemplo, se utilizava mão de obra escrava na pesca da baleia, né? Quando a gente tem os tropeiros, por exemplo, que faziam as tropas, né, de bois que saíam do Rio Grande do Sul com destino a Minas Gerais, existia mão de obra escrava nisso tudo. No Rio Grande do Sul também, né, toda a relação lá com as charqueadas e assim por diante. Então, enfim, né, a gente não pode ficar também nesse senso comum que, não, aqui não teve escravidão. Teve sim, e bastante, tá? Então vamos começar pelo começo, né, gente? Vamos pensar um pouco aqui, ó. Geralmente, tá?
a gente divide a África em duas grandes regiões, né, para ajudar a gente se localizar, tá? Então, lá ao norte, né, onde já na antiguidade, quando nós pensamos em mundo romano, por exemplo, você tinha Cartago, né? Você tinha até mesmo os fenícios, tá? Então, aquela região que hoje se pegaria Argélia, Líbia, Egito, né? Vamos dizer assim, a parte mais próxima da Europa nós chamamos de África Setentrional ou mesmo África do Norte, tá? E aí, ao sul, né, seria a África subsaariana, né, que é onde pega o deserto do Saara. Vou fazer um desenho aqui rapidinho, né, só para a gente visualizar isso, tá? Façam de conta que isso aqui é África, né? Então, isso aqui, ó, essa região aqui seria o deserto do Saara, né? Então, essa região aqui seria essa África Setentrional, daqui para baixo seria a África subsaariana. Obviamente que, vamos dizer assim, existem outras sub-regiões, claro, estou fazendo uma divisão bem simples aqui para a gente se localizar, né? E daí, aqui também, no próprio deserto do Saara, tem a região que nós chamamos do Sahel, né? Então, nessa região, tá? Eu não estou entrando aqui, tá, gente? Eu não vou falar sobre a Antiguidade Oriental, tá? Eu não vou falar sobre Egito, Mesopotâmia, essa coisa toda, porque desvirtua um pouco aqui também. Eu estou me mantendo. Vou pegar uma África, vamos dizer assim, entre aspas, né, da Idade Média para frente, né, mais ou menos nessa relação aqui, tá? Então, aqui no Sahel, né, vão se formar diversos reinos e sociedades, né, em pleno deserto, inclusive, tá? E que são reinos e sociedades muito interessantes para a gente dar uma olhada, né? Então, vejam aqui, ó, aqui tem esse mapa com alguns desses reinos, né? Então, aqui, por exemplo, o reino do Mali e o reino de Gana, né? Que depois o Mali vai englobar a Gana, né? Vai conquistar a Gana, vai se impor sobre aquilo. Aqui nós temos o reino do Manicongo, né? Que depois vai ser a região aqui próxima ao Congo. O reino do Zimbábue, aqui embaixo, né? Aqui a gente está falando, tá, gente, dos primeiros séculos da era cristã, tá? Os anos 300, 400 aí mais ou menos. E uma coisa que é importante vocês entenderem e manter isso na cabeça, assim, porque daí facilita muito, muito, muito a nossa compreensão sobre a África, é a existência dessas rotas comerciais aqui em cima. Essas linhazinhas roxas aqui que vocês estão vendo, ó, são rotas comerciais, estão vendo? Que vão se estabelecer já nos primeiros séculos ali, nos anos 400, 500, 600, 700, e vão estar ali presente, vamos dizer assim, até mesmo depois no Renascimento, na modernidade, porque daí quando os portugueses saem ao mar, né, eles vão começar a comercializar nos entrepostos dessas rotas comerciais, tá? E essas rotas comerciais, embora elas estejam aqui dentro do continente africano, claro que a gente está vendo elas aqui, mas com o que elas se comunicam? Elas se comunicam com o Oriente, né? Então, tem algumas questões, por exemplo, tem uma questão que volta e meia o pessoal vem, que não entendeu, né? Dos portugueses que estavam navegando e queriam chegar na fonte do ouro das rotas comerciais, né? Eu acho que até uma questão da UFPR que dizia isso. O que é essa fonte do ouro? É a região lá das Índias, né? Então, essas rotas, elas existem, tá, gente, na verdade, desde antes de Cristo, né? A gente vai ver, por exemplo, que os romanos, né? Os romanos, tá? E a gente tem que entender que quando a gente fala de Roma, né? A gente não está falando de Europa, a gente está falando de região mediterrânea, tá? Porque parece que eu falo de Roma, então os europeus. Na época dos romanos, eles não entendiam como Europa, né? O Império Romano, ele era mais ou menos isso aqui, tá? Era a região mediterrânea, né? Os romanos, eles já compravam seda da China, tá? Então, essas relações comerciais, essas caravanas, elas são muito mais antigas do que qualquer outra coisa, tá? Claro que existe hoje toda uma outra reconfiguração, hoje existem os estados nacionais, aquela coisa toda, né? Mas então, quando nós pensamos antiguidade oriental, antiguidade clássica, idade média, idade moderna, tá? Essas rotas elas estão ali em pleno funcionamento, né? A gente, vocês devem estar pensando, pô, Ferrari, rotas comerciais de 3, 4 mil anos? Sim, exatamente. Né? Claro que elas mudavam aí de dono, às vezes, né? Elas mudavam assim de domínio, mas eram rotas pré-estabelecidas, né? E eram rotas pré-estabelecidas em torno do quê? Geralmente em torno da onde havia água, né? Então vocês podem ver que aqui descendo o Nilo tem, né? Nos rios aqui tem. Essa região aqui do Saara, mais ao norte, provavelmente era uma região muito pontuada por oásis, né? Onde era possível a sobrevivência, o deslocamento, tá? E assim por diante, né?
Então vamos pegar algumas características gerais aqui, gente, desses primeiros reinos africanos, tá? Aqui, assim, como eu falei, é geral, é por cima, né? Quero lembrar vocês, por favor, que qualquer dúvida vocês digitem aí, vão mandando, né? E depois, conforme der, eu vou respondendo, tá? Então, primeiro de tudo, né? Uma das grandes características dessas sociedades era a presença de comércio, né? O comércio, ele é uma realidade ali, vamos colocar, como eu falei para vocês, desde, abre aspas, sempre, né? Ó, as terras africanas produziam riquezas, né? Que atraíam os mercadores árabes, tá? Que depois, mais tarde, vão atrair os portugueses também e assim por diante. O que que eles comercializam? Já vamos falar sobre isso, tá? Como que se organizavam socialmente falando, tá? Especialmente naquilo que nós chamaríamos de tribalismo, né? Ou organizações clânicas, ou seja, a figura de uma liderança, né? Aí geralmente o homem, tá? Mais velho, mais forte, né? Você tinha essa estrutura de patriarca, tá? Que era responsável pelo quê? Pelos seus filhos, pelos seus sobrinhos, pelos filhos dos irmãos mais novos, pelos seus irmãos mais novos. Eram organizações consanguíneas, inclusive, né? E as estruturas familiares, elas costumavam ser, isso aqui não é regra, né, mas de forma geral, poligâmicas, né? Ou seja, era comum que um homem se casasse com várias mulheres. A gente vai ter reis africanos, por exemplo, que se casava com uma mulher de cada cidade ou de cada região, né? Exatamente para estruturar alianças, né? Então as alianças elas estruturadas por aí e que era muito parecida, inclusive, com os árabes, tá? Especialmente pré-Maomé, né? Embora que depois do Maomé a poligamia também continue existindo no mundo árabe, mas então era muito próximo. Até porque o que é importante a gente entender, tá, gente? Quando a gente fala sobre antiguidade, até mesmo quando a gente fala de idade moderna, tá? Não existia ainda essa distinção, né? Vamos dizer assim, ó, vocês são africanos e nós somos árabes. Eles não se entendiam dessa forma, né? Vamos assim, especialmente vamos pegar aqui, ó, o pessoal dessa região aqui, né? Muitas vezes eles se entendiam como povos próximos, como um povo só e assim por diante, né? Então, hoje nós falamos, os africanos, os árabes, aí parece que estão assim distantes, né? Não, não, não. Eles tinham umas relações muito próximas, né? Se entendiam muito como parecidos um com o outro, aquela coisa toda, e assim por diante, tá? Tá, Nicolas, daqui a pouco eu respondo, tá? Vamos falando aí que depois eu tiro um bloco só para responder as perguntas de vocês, beleza? Sobre a religião, né? Então, assim, ó, nós tínhamos bastante flexibilidade e bastante tolerância nas religiões, tá? Mesmo o Islã, a gente tem que lembrar, né? Quando o Islã ele entra ali mais tarde, tirem da cabeça de vocês essa coisa do Islã ser é, vamos dizer assim, ser rigoroso contra as religiões, né? Essa não é uma realidade do Islã. Os muçulmanos eles eram muito mais tolerantes, inclusive, do que os católicos medievais, por exemplo, né? Era comum, assim, claro que depende muito da corrente islâmica, mas no geral a grande maioria era muito comum que os muçulmanos deixassem os povos sob seu território seguir a religião que eles quisessem, tá? Desde que pagassem um imposto específico para isso, obviamente, mas então você tinha. E era um convívio, né? Ó, relativamente harmonioso, é claro, né? Não quer dizer que sempre fosse as mil maravilhas, mas também sem grandes sobressaltos, assim, guerras religiosas, né? Não tinha nada disso, tá? E aí, em relação à política, tá, gente? Ó, a realeza nativa, né? Ou seja, as monarquias, os grupos de poder locais, se beneficiaram do tráfico de escravos, tá? Isso é importante lembrar, né? A gente vai depois falar, vai aprofundar na escravidão, vai entender melhor essa escravidão, tá? Ela acontecia na África, ela ocorria na África, né? E também da indiferença, né, com a qual os árabes tratavam os assuntos políticos locais, né? Então, a questão política desses grupos aqui, dessas tribos ou desses clãs, ocorria também sem grandes sobressaltos, tá, gente? Então, aqui, ó. Primeiro vamos começar por Gana, né? Que é um dos mais antigos. Estão vendo aqui que seria esse reino vermelho aqui dessa região, tá? Então, aqui, ó, eles se beneficiavam diretamente das rotas comerciais também. Se vocês. Agora tá tudo riscado aqui, eu risquei tudo, deixa eu apagar um pouco, né?
Ó, mas passam várias rotas comerciais aqui, tá? Então, essa região aqui próxima ao Atlântico, no norte da África, estão vendo, ó? É o entrecruzamento de algumas rotas, né? Então, quando as rotas se cruzam, isso significava locais de muita riqueza, né? Locais de muita proximidade, assim, porque daí vinha a rota do norte, vinha a rota do leste, do oeste, tá? Aquela coisa toda, né? Inclusive, percebam, como falei para vocês, a presença de um rio aqui, né? Você tem o rio Níger, tá? Então, era um local, inclusive, propício ao ajuntamento de pessoas, vamos colocar dessa forma, tá? Então, por isso que essas rotas elas acabavam se encontrando ali, né? Vejo, inclusive, até acabei de esqueci de falar, né? Tá compartilhando, né? Tá todo mundo vendo a tela? É. Então tá, Eduardo, vê às vezes você não tá com a janela trocada, tá? Alguma coisa assim, dá uma olhadinha aí na tua configuração, né? Se tiver no celular, às vezes tem que só mudar de janela ali, passar pro lado no Zoom, tá? Então, olha aqui, ó, gente. Inclusive, nós temos rotas que chegam à Europa aqui já, né? Então, já tá resolvido, né? Tudo certo, beleza. Então, como eu falei, a gente tem que entender que essas rotas não ficam só no continente africano, né? Então, vamos começar aqui por Gana, né? Então, aqui, ó, talvez o que tivesse gerado dúvidas antes, né? O que eles comercializavam, então, tá? Ó, bijuterias, vidro, marfim, perfumes, tâmaras, tá? Tudo isso muito negociado a ouro também, né? A gente tem que lembrar que no norte da África, agora nem mais tanto, né? Mas era uma região muito rica em ouro, tanto que hoje lá existem vários outros minérios a serem explorados, né? Vamos lembrar que assim como nas Minas Gerais do Brasil, vamos lembrar, né? Pô, Minas Gerais tinha bastante ouro, né? Mas geralmente onde existe ouro, existem vários outros minérios, por causa da composição do solo, aquela coisa toda. Então, na África, a mesma coisa, né? Tanto que lá, uma das principais questões da África hoje é a exportação de urânio, né? Aquela coisa toda, mas enfim. Então, vejam aqui também os objetos artesanais aqui, né, gente? Ó, aqui é um conjunto de colheres, né? Mas vejam o trabalho, o capricho, aquela coisa toda. Lembrando que isso tudo aqui, né, gente, obviamente era feito à mão, né? Então eram artigos, vejam, não era quaisquer artigos, eram artigos luxuosos, né? Eram artigos trabalhados, tá? Indicava, inclusive, quando a gente vê esse tipo de artesanato, especialmente em sociedades mais antigas, isso significa um grande avanço tecnológico, né? A questão do refino, a questão do cuidado, isso tudo, tá? Daqui, ó, Gana foi um dos reinos do Sahel, né? Aqui tem alguns pontos daí, tá? Seu início ali por volta do século IV, obviamente que se não tem nada, mas é 4 depois de Cristo, né? Ó, resultou da junção de várias vilas, vilarejos e povos da região. Era em Gana que eu falei para vocês, ó, o rei se casava com mulheres de aldeias diferentes, né, para poder expandir os seus territórios, construir essas alianças. Uh, Inclusive passou a invadir, né, territórios vizinhos e domínio de outros povos, tá? E o que os ganeses eles tinham que os outros não tinham? A metalurgia, né? Então eles tinham uma tecnologia bélica, né? Porque então eles tinham armas de ferro, de bronze, né? De metal, enquanto que os adversários tinham ali ó, ossos e pedras, né? E daí olha aqui, ó, na região de Gana, vejam só que interessante, né? Tinha tanto ouro que eles faziam até coleira para cachorro, né? Então era uma região efetivamente muito rica também nesse sentido, tá? Depois vem o Reino do Mali, tá, gente? O Reino do Mali, aí agora é esse reino verde aqui de cima, estão vendo? Aqui depois acaba engolindo, né? O Reino de Gana, tá? Que daí tinha o governante deles era chamado o Mansa, né? Era o título desse rei, tá? Era o Mansa, né? Tanto que o mais conhecido rei vai ser o Mansa Musa I, né? Ó, dele tinha o poder do quê? De interferir, diziam que ele interferia nas colheitas, no clima, na terra, na fertilidade das mulheres, né? Então tem toda uma questão sobrenatural ligado aí também a esse monarca, tá? Então, claro que isso aqui é uma representação, né? Mas vejam como seria o Reino do Mali ali no século XII, XIII, XIV, inclusive. E aí o mais famoso dos reis do Mali era o Mansa Musa, tá? Que inclusive se vocês forem procurar no Google, até no YouTube, algumas coisas assim, tem uma corrente de historiador que defende que o Mansa Musa já foi o homem mais rico da história do mundo, né? Ele seria até mais rico do que hoje um Jeff Bezos, ele seria mais rico do que um Elon Musk, por exemplo, né? Exatamente porque aqui tem um mapa um pouco mais detalhado, né? Mas veja como englobava o entroncamento, né, de diversas rotas comerciais. Tem toda essa questão do ouro,
também da região aqui, dessa região norte da África, né, onde era Gana, que daí agora o Mali tomou, e inclusive o Mansa Musa, ele é reconhecido como o primeiro rei africano que fez a peregrinação para Meca, que ele era muçulmano, né? Então ele peregrina para Meca e inclusive ele manda construir uma mesquita em Meca, né? Então imaginem vocês os custos disso naquela época, né? Obviamente, porque não existia nenhum meio de transporte mais barato, então o cara não só ele vai, né? Eu vejo, ele atravessa todo o continente africano, ele vai até a região lá da Arábia e leva com ele ouro suficiente para mandar construir uma mesquita, né, em homenagem a Alá, né? E pensem também o seguinte, né? Um cara desses, para andar com esse tanto de ouro, na verdade, ele precisava andar com um exército junto, né? Então, tudo que ele custeou, tudo que ele pagou, tudo que ele fez, além de todo o desenvolvimento da riqueza, né? Então, o Mansa Musa, ele é uma pessoa importante. Tanto que tem gente que diz, né, que o Pantera Negra, o reino de Wakanda, tá? É, claro, livre, inspirado, né, no reino do Mali, tá? Devido à sua arquitetura, devido ao seu desenvolvimento cultural e essa questão toda, especialmente sobre o reinado, sob, né, o reinado do Mansa Musa, tá? Esse Mansa Musa primeiro, né? Então aqui também, ó, tem aqui é uma representação medieval do Mansa Musa, né? Todos os castelos, as fortalezas, né? Isso aqui era meio que uma espécie do mapa do reino, né? E chama muito atenção aqui a própria figura do rei, né? Coroa de ouro, o óbolo de ouro aqui também, as roupas, as vestes deles dourada, né? Toda uma posição de respeito e assim por diante, tá? Muito interessante de fato, né? Então aqui, né? Falei para vocês, ó, Mali, né? Conquistou todo o antigo Império de Gana, daí teve acesso às rotas de ouro, isso que eu já falei, tá? Então aqui um pouco sobre o comércio de Mali, né? Ó, o comércio marítimo e transsaariano, né, possibilitava uma grande variedade de mercadorias, fez com que as transações comerciais alcançassem a Europa, né? Então ele não está só na África, ele não está só no Oriente, ele está na Europa. Vejam, é um comércio intercontinental, tá, gente? Que, ó, no auge do poder de Mali, mais de 12 mil camelos percorriam as rotas comerciais que ligavam Mali ao Cairo, né? Lá no Egito, né? Que eram as principais, tá? Então, aqui, ó, os produtos, né? O que eles comercializavam? Tecidos, e quando a gente vê tecido, você também já tem um certo desenvolvimento da civilização que chega a produzir tecido suficiente para vender, né? Ouro, conchas cauris, que eram utilizadas desde construção até mesmo pigmento para roupa, aquela coisa toda, artefatos de metal, madeira e pedra, drogas tropicais, animais raros, plumas, peles, marfim, noz de cola, vinho de palmeira, né? Enfim, então vejam, até quando a gente vê também novamente, né? Vejam que é uma civilização que agora, inclusive, está exportando, né? Produtos trabalhados no seguinte sentido, não, eles tinham que produzir as drogas, né? Então você gerava assim toda uma questão também de empregabilidade de pessoas que eram responsáveis por achar isso, de pessoas que eram responsáveis por processar isso, vender, assim como o próprio vinho, né? Então eles não vendiam só a matéria-prima, desde aquele momento já na história a gente vê todo esse processo, quase que uma industrialização, vamos dizer assim, tá? Drogas aqui é remédio, tá, gente? Pelo amor de Deus, né? Então, assim, eram questões ligadas à saúde, tá? Não entendam vocês como droga de droga. O que era especificamente eu não sei dizer, tá? Mas é como aqui no Brasil nós não tínhamos as drogas do sertão, tá? Eram de uma certa forma assim, ó, especiarias, né? Vamos lembrar que eles usavam antigamente, por exemplo, açúcar como remédio, cravos como remédio, né? Porque tem agentes, às vezes, que combatem infecções, envenenamento, aquela coisa toda, tá? Não, sem tráfico, né? Então, aqui um pouco sobre a cultura, né? Ó, então você tinha grandes cidades, né? Tumbuktu, Gené, Gao, tá? Ó, importantes centros de concentração de pessoas e de comércio, né? Então, aqui as cidades eram um ponto de convergência cultural também, claro, porque vamos lembrar o seguinte, tá, gente? Onde existe comércio, tá? Ou seja, onde existem trocas econômicas, existem trocas culturais também, né? Porque então, numa grande cidade comercial, vem viajantes de todos os lados, tá? Então, aqui, ó, para cá vinham os sudaneses, os egípcios, o pessoal do Maghreb também, que era uma região mais ao sul, tá? E daí, com a conversão dos reis malineses ao Islã,
tá? A cultura árabe também passa a ser uma referência, né? Especialmente as elites que querem imitar o rei, né? Porque se o rei vira muçulmano, embora o rei não obrigasse, os nobres, vamos colocar assim, também vão, porque eles querem ser igual ao rei, querem puxar o saco do rei, né? Então esses processos culturais aí, eles são fundamentais da gente entender também, tá? Então, aqui, ó, durante séculos, né? Os malineses tiveram aquilo que a gente chama de uma religião da terra, né? Uma religião até mesmo animista, tá? Ó, que cultuava os espíritos dos ancestrais, tá? Deuses que regiam a força da natureza e a vida social humana, que inclusive nós já nós já inclusive vemos essa ideia dos ancestrais quando nós vemos aqui nas religiões afro no Brasil, né? Então, ó, o que que os orixás aqui fazem, né? Eles regem as forças da natureza e a própria vida social humana também, né? E aí, com a conversão do rei ao Islã, né? Uma boa parte da população também passou a ser muçulmana, né? Mas dentro de um processo quase que de sincretismo, né? A gente tem que entender que uma religião também ela não se impõe originalmente, né? A religião, conforme a cultura que ela encontra, ela vai também obviamente se transformando, tá? Então agora algumas relações do Mali com o Brasil, tá, gente, ó. No período da decadência, né, essa decadência aqui, claro, é a decadência do Mali, né? 1435, Mali e Portugal começam a manter relações comerciais e diplomáticas, né? Então aqui agora já é com os portugueses chegando ali na costa africana. E vamos lembrar uma coisa importante: os portugueses eles não invadem a África, né? Os portugueses eles não conquistam a África. O que que os portugueses começam a fazer? Os portugueses eles montam as famosas feitorias na costa africana, né? Então eles mantinham relações comerciais e diplomáticas com os reinos africanos. A invasão da África, a ocupação da África pelos europeus, gente, é só lá no século XIX, no imperialismo, tá? Cuidado com isso, né? Então, olha aqui, ó, nesse período começa o tráfico de escravos, num primeiro momento, para a Europa. Nós aí vamos lembrar que assim, houve escravo na Europa, Ferrari? Houve, mas muito pouco em algumas regiões, né? Então, por exemplo, na Península Ibérica a gente tinha escravidão, mas que depois vai sendo também abandonada. É um fenômeno muito efêmero, tá? A escravidão na Europa. Era pouquíssima gente que tinha, até porque era mal visto, aquela coisa toda, né? Mas aí depois, tá? Principalmente a 1530, né? Quando é inserido o açúcar aqui no Brasil, aí eles começam a vir para o Brasil também, né? E aí o Reino do Mali era um dos entrepostos onde os portugueses pegavam escravos, né? Depois eles vão capturar vão assim comprar escravos, na verdade, ao longo de toda a costa atlântica africana que nós vamos falar daqui a pouco, tá? Então, ó, no Brasil colonial, os africanos provenientes do Mali eram os famosos malês, tá? Aquela que depois tem a revolta dos malês, né? Que eles são muçulmanos, estão vendo? Ó? É esse pessoal mais do norte da África, tá? Então eram os malês e os mandingas, né? Que inclusive, tá? Eram uma classe de escravos, né? Que sabiam ler e escrever em árabe, né? É meio que, vamos dizer assim, regra, né? Do Islã, não que seja uma ordem da religião, mas é meio regra do Islã, que o fiel ele saiba ler, né? Ler e escrever para poder ler o Alcorão, né? Então esses escravizados sabiam, tanto que na revolta dos malês, né? Como que eles organizavam a revolta dos malês? Eles organizavam com bilhetes escritos em árabe. Aí as autoridades ninguém entendia bosta nenhuma mesmo, porque, né? Não entendiam o árabe, é claro. Então a gente vai ver que eles se comunicavam assim, né? Porque eles vinham já com essa característica. Gente, vocês me deem, por favor, só um minutinho que eu já venho, tá bom? Voltei, gente, desculpem. Minha sogra chegou aqui, fui lá só receber ela. Eu vou aproveitar agora essa parada e vou responder as perguntas de vocês para não
não atrasar muito, tá? Começar com o Nicolas aqui atrás, né? O que acontece na rota continental que levou o Portugal a ser referência no comércio atlântico? Veja, Nicolas, são duas coisas diferentes, tá? Porque vamos pegar aqui a questão africana, né? Ó, vamos fazer a África aqui, tá? Então você tem as rotas comerciais aqui, beleza? Esse comércio aqui, ele continua existindo, tá? O comércio atlântico, quando a gente fala comércio atlântico, é o comércio entre a África, América e Europa, tá? Isso aqui é o comércio atlântico, né? Então aqui os africanos não entravam, tá bom? Então por isso que Portugal vai se tornar referência nesse comércio aqui, até porque ele estabelece contato com os povos africanos aqui no na costa africana, tá? Então o comércio africano é uma coisa, o comércio atlântico é outra, tá? São fenômenos diferentes, beleza? Agora aqui, né? O Daniel, nesse período dos reinos africanos já existia divisão entre a África negra e a branca? Então vamos lá, Daniel, com cuidado, assim, né? Primeiro, que é, mesmo essa coisa assim de falar o negro e o branco também é uma coisa muito recente na história, tá? E é difícil a gente falar assim da existência de brancos na África. Quando eu falei no começo da aula que na África existem brancos, aquela coisa toda, tem a ver principalmente ali com a colonização do século XIX, né? Que daí no século XIX, em alguns países, como o caso da África do Sul, por exemplo, aí chegam os europeus lá, né? Quando a gente olha para trás na história, né? Quando a gente olha para o período antigo, por exemplo, o mundo greco-romano, a gente vai ter a presença assim de descendentes, né? De gregos e romanos ali na região, mas era mais ao norte, mas ainda assim eram de famílias de conquistadores que estavam nessa região, tá? Ah, daí, principalmente aqui, essa presença mais aqui também no Egito, né, que é meio próximo aos árabes, aquela coisa toda, tá? Que ele também não é branco, né? É muito difícil a gente caracterizar etnicamente essas sociedades, porque eram sociedades de muita mistura, né? Era muita mistura. Então, os árabes estavam na África a todo momento, os africanos iam para o mundo árabe, tinha africano na Itália, tinha italiano na África, tá? Então não tinha essa separação. Essa separação, assim como eu falei no começo da aula, ela é típica a partir desse período aqui, né? Que inclusive com os processos de segregação, tá? A decadência do Mali, Ana, tá ligado a diversos fatores, assim, esgotamento das minas de ouro, esgotamento comercial, né? Porque a gente vê que o reino do Mali, ele durou quase que 500 anos, né? Então é o esgotamento vamos dizer assim, de toda a civilização como um todo, vamos colocar assim, tá? A Bianca, né? Qual era o critério de Mali para comercializar seu próprio povo? Então, Bianca, eles não comercializavam seu próprio povo, tá? Não de forma geral, né? Porque daqui a pouco eu vou falar sobre o processo da escravidão, especificamente falando, a gente talvez vai entender melhor isso, né? Mas os africanos, o que acontece? Eles faziam a conquista de outros povos, tá? Eles faziam a conquista de outros povos, uh, na sua expansão territorial, e alguns desses povos eles eram escravizados, às vezes vilas, né, aquela coisa toda. Então, não que fosse o seu próprio povo, até porque eles também não tinham essa noção de tipo, o que que é o meu povo, o que que não é. Né? Poderia ser, por exemplo, uma questão religiosa, poderia ser uma questão política, poderia ser uma questão econômica e assim por diante. Mas o fenômeno da escravidão é um fenômeno que sempre existiu junto com a humanidade. Isso é importante lembrar. Também não é só da África, né? Vamos pensar os romanos lá, por exemplo, né? Os romanos tinha, quando eles capturavam determinada região, eles escravizavam sei lá, um contingente específico daquela região. Né? Para quê? Para sua própria mão de obra e assim por diante, e comercializavam esses escravos, mas não quer dizer que eles escravizassem 100% daquele povo conquistado. Né? Então, daí depende para que também que eles querem a escravidão. Né? Então, você poderia escravizar um povo porque eles são bons ferreiros, por exemplo. Você poderia escravizar um povo se você está tendo uma queda na taxa de natalidade e você tem preferência por mulheres. Você poderia escravizar um povo se eles são bons armeiros, entendeu? Então a escravidão ela é mais nesse sentido. A escravidão não era, também era, mas não era somente para a mão de obra bruta como era para o continente americano, tá? É uma relação um pouco diferente. Isso, tá? Deixa eu ver o que mais. Desculpe, gente. Uh, Isabela, né? Ó, sempre foi uma relação comercial pegar escravos na costa da África ou houve alguma invasão portuguesa a partir de certo momento para capturar escravos? Não, os portugueses não invadem.
tá? Em um caso ou outro, assim, para não dizer que nunca havia, eles até poderiam entrar num determinado território na costa e capturar, mas geralmente eles deixavam isso com os próprios africanos, tá? O Reino do Egito, Daniel, na verdade, assim, o Reino do Egito ele não acaba, né? Porque o Egito está lá, depois ele vai ser conquistado pelo Alexandre o Grande, depois ele vai ser conquistado pelos romanos, depois ele vai ser conquistado pelos muçulmanos, né? E assim por diante, tá? Depende do período histórico, porque o Egito é um ponto estratégico muito importante no norte da África, porque ele está bem no momento de ligação ali entre o Oriente, a Europa e a Ásia, né? Então, por isso que ele sempre vai ser um objeto de domínio, tá? Além da própria questão da riqueza do Egito, né? Da possibilidade de plantio, o rio com água e aquela coisa toda, certo? A Ana, quando os europeus chegaram lá, os africanos tiveram certo preconceito por serem brancos ou só os brancos tinham preconceito com os negros? Uh, também não, Ana. Assim, ó, preconceito, como nós pensamos, aí tu tem que dar uma lida lá no texto do Fanon, né? Tá? O preconceito, como nós conhecemos hoje, ele também é um fruto do século XIX, tá? Do desenvolvimento científico, né? Vamos dizer assim, a visão que tinha de um com o outro que causava estranhamento era um estranhamento religioso, tá? Era isso, né? Então, assim, ó, os portugueses olhavam para os africanos como hereges, né? Como infiéis, por exemplo, tá? Mas a questão étnica, a questão da raça mesmo, ela só vai começar a ser desenvolvida a partir daqui com as teorias pseudocientíficas lá do imperialismo, né? Que daí lá no século XIX eles vão começar a dizer que o negro é inferior, por exemplo, tá? Então isso aqui é muito mais tarde. Nesse período aqui não, né? Nesse período aqui não, tá? Aqui também o Daniel. Os habitantes da África que não estavam nos reinos também poderiam ser denominados de indígenas? Não, Daniel. Embora sim, poder até poderiam, né? Mas a gente chama de povo originário. A gente chama de indígena o pessoal da América mesmo, tá? Que também é povo originário, tá? Mas aí meio que se categorizou chamar de indígena só o pessoal da América, né? Nós chamamos tudo de povos originários, tá? Mas aí indígena é meio que exclusivo do continente americano de fato, né? Por causa daquela história de que o Colombo é, achou que estava nas Índias, né? E chamou eles de índios, assim, embora tenha um pouco de mito aí, mas então é mais reservado aos povos americanos de fato, tá? Ana, assim, ó, especificamente não, mas já caíram questões falando sobre os reinos, né? Então, por isso que é importante entender essas dinâmicas. Claro que existiram, assim, a gente, vários outros reinos, né? Eu tô pegando os maiores aqui, os mais simbólicos, né? Os mais importantes, assim, para vocês saberem que existiu, tá? Então, assim, na UFPR eu não vejo a possibilidade de ser cobrado tão específico, embora também, se cair, não me espanto, mas não é algo que eles costumam fazer. Mas para as estaduais e para a Enem, isso aqui também é importante, tá? Vamos adiante aqui agora, gente, ó. Outro reino importante também, tá? É o reino da Etiópia, né? Que inclusive é o quê? Uma das áreas de ocupação humana mais antigas do mundo, tá? Inclusive é na Etiópia que é encontrada a famosa Lucy, né? Lucy in the Sky with Diamonds, tá? Então olha aqui, ó. No século 8 antes de Cristo, então, ou seja, lá pelos anos 900, vejam, gente, isso antes de Grécia, tá? Antes de Roma, né? Nesse período aqui, ó, nem existia gregos, né? Mas estavam lá os jólios, os dórios e os eônios começando a plantar, tá? Eles estavam começando o seu processo de fixação à terra, né? Então, aqui nesse período surgiu o Império de Dmt, nem sei como é que se fala isso, tá? Ó, que é considerado um dos impérios mais antigos do mundo, tá? Então pegava também a região da Eritreia, né? Ó, sua capital era Ierra, tá? Então impérios, né? Altamente antigos, né? Os primeiros agrupamentos humanos, tá? Ó, o reino da Etiópia, né? Foi o resultado da fusão de muitas tribos e reinos menores, né? No século IX era conhecido como o Reino de Sabá, tá? Quem era a rainha de Sabá? A rainha de Sabá aparece lá no Antigo Testamento com Salomão, né? O Salomão era louco para casar com a tal da rainha de Sabá, né? Que era a rainha da Etiópia, porque ela era extremamente rica, ela era extremamente diziam que ela era uma mulher muito inteligente, assim, pra época ela era um mulherão da porra, assim, e até o Salomão queria casar, né, com a rainha de Sabá, né, ela chega a viajar para Israel, aquela coisa toda, mas o casamento não se concretiza,
exatamente porque o Salomão já tinha 752 mulheres e ela não estava afim daí de entrar numa roubada dessas, né? Então aqui também, ó, a Etiópia, né, durante muito tempo manteve relações econômicas e diplomáticas com os gregos, inclusive, tá? Ó, a família, né, a política, a família real exercia funções de comando, administração de Estado, sem grandes problemas, né? As várias províncias eram administradas por reis vassalos, tá? Que os gregos chamavam de arcontes, tiranos e etnarcas, né? Mas os próprios etíopes chamavam de negus. Estão vendo? Ó, a etimologia das palavras aqui, né? Então, ó, as mulheres exerciam influência na política, embora não pudessem efetivamente reinar, né? A rainha de Sabá, ela foi ali uma, como é que se diz, uma exceção, tá? Então não era comum, né? Ó, e embora a rainha de Sabá não tenha casado com Salomão, eles tiveram um filho. Estão vendo? Ó, Menelik, tá? Eles não firmaram, né, casamento efetivo, mas tiveram um filho, o Menelik, que fundou uma dinastia de quase 3.000 anos, tá? Chegando até Haile Selassie, que é um cara relativamente recente, né? Claro que isso aqui tem muita questão, assim, também até mesmo mitológica, né, gente? A gente tem que tomar cuidado sempre com os relatos bíblicos, mas isso consta também, então, na origem dos próprios etíopes também, né? E olha aqui tudo a questão da elegância, né? A questão das espadas, né? Então isso indica uma alta tecnologia. Quando nós vemos roupas bem feitas, roupas muito bem elaboradas, né? Armas, aquela coisa toda, tá? Então aqui, ó, a Haile Selassie, né? Que seria o descendente de Salomão, é o último rei da Etiópia, tá? Ó, ele era visto como semidivino, né? Os súditos não podiam ver seu rosto, a não ser nas festas de Páscoa, Natal e a festa da Cruz. Vocês devem estar estranhando, né? Páscoa, Natal e festa da Cruz. Eu já vou falar sobre o cristianismo etíope, tá? Os monarcas etíopes, eles eram seminômades, inclusive, né? Eles não tinham um castelo, né? Eles viajavam, tipo Carlos Magno, assim, né? Eles viajavam pelo reino todo, tá? Para estar sempre visitando, fiscalizando, né? Viviam em tendas, né? Tanto que aqui, ó, era mais fácil ir cobrar diretamente tributos dos súditos visitando-os, né? Visita surpresa, né? Você quer um imposto ou um presente surpresa, tá? Era mais ou menos assim que os reis etíopes faziam, né? Então agora sobre a religião da Etiópia, tá, gente? Então, primeiro, eles tinham, claro, as religiões tradicionais animistas, tá? Dos ancestrais, espíritos da natureza. Tinha também o judaísmo na região, até por conta de toda essa proximidade do reino de Israel, Salomão, aquela coisa toda, né? Mas aqui, ó, o cristianismo ele foi imposto pelos romanos, aí especialmente no século IV depois de Cristo, tá? Mas eles também foram influenciados pelo cristianismo copta do Egito. Para quem não sabe, o cristianismo copta, gente, é uma das vertentes cristãs mais antigas do mundo, né? E os teólogos, inclusive, falam que é vamos dizer assim, uma das versões do cristianismo mais próxima do cristianismo primitivo, né? Porque não passa pelo catolicismo, por aquela coisa toda, e até hoje existe, né? O cristianismo copta, daí principalmente na Etiópia e no Egito, né? Tanto que quando teve alguns rolos lá com o Estado Islâmico, com o ISIS, né? O Estado Islâmico estava atacando e matando os cristãos coptas, né? Naquela região, aquela coisa toda, tá? Mas aí a Etiópia acaba por se tornar a grande nação cristã da África, né? Tá? Eles sempre foram um grande símbolo de cristianismo, e aí, principalmente esse cristianismo, o cristianismo copta que está aqui, tá, gente? Então, a economia, né? É uma região muito desértica, uma região muito ruim, tá? Não se desenvolveu uma agricultura, vamos dizer assim, muito, assim, que atendesse, né, todas as necessidades. Então, por isso, eles vão se enfiar no comércio, mesmo de fato, né, para garantir a riqueza, conseguir comprar comida, aquela coisa toda, tá? E aí a própria localização deles ajuda, né, porque eles estão, ó, entre os três grandes continentes, né, África, Europa e Ásia. Então, aqui, ó, tecidos, sal, cauri, que é aquelas conchas, peles, especiarias, café, né? O café, ele tem origem na Etiópia, tá? Eram os produtos, desculpa, gente, comercializados pelos etíopes, né? E também, claro, a própria pirataria, né? Tanto que até hoje, naquela região ali, ó, tem lá os caras que estão atacando, né? Ó, onde fica a Etiópia, né? Bem na entradinha ali do canal, aqui em cima é Israel, né? Então, até hoje estão lá, esqueci o nome agora dos os Houthis, né? Os Houthis, eles são aqui do Iêmen, se não me engano, que é esse país aqui, tá? Então, como eles estão próximos dessa região, era uma região que o comércio naval era muito forte, né? Alguns também se dedicavam à pirataria, tá?
Ó, existe também a lenda, né, do Preste João, tá? Então, como eles eram cristãos, né? Ó, o Preste João foi uma figura lendária, tá? Um rei descendente de um rei mago, um dos reis magos lá, inclusive um dos reis magos que, né, pretensamente visitou Jesus quando nasceu era um etíope. Sempre que a gente vê a representação dos reis magos, tem um que é negro, né? Um deles era etíope, tá? Então, ele lá na Etiópia tem a lenda de Preste João, que era esse rei que descendia dos reis magos, que lutou contra muçulmanos, que defendeu a Igreja Católica, porque ele foi canonizado pelos católicos, né? Embora ele não fosse católico, aquela coisa toda, conhecido pela bondade, justiça, sabedoria e assim por diante. Relação da Etiópia com o Brasil, isso aqui é importante, né? Claro, a principal é o café, tá, gente? Ó, segundo a lenda, o pastor Caudi observou que suas cabras e carneiros, após comer os frutos vermelhos, ficavam mais animados, né? Então ele levou a informação para um monge, daí o que o monge fez? Torrou os grãos e misturou com água quente, né? Obtendo uma bebida estimulante, tá? Então o café, né? Ele é um produto originário da Etiópia, inclusive, e a principal relação deles com a gente é isso, né? Claro que o café não veio de lá para cá direto, né? Tem outras relações, vai para o mundo árabe, daí quando ele chega na Europa, que os europeus se viciam no café, eles querem produzir em larga escala e aí começa a ser produzido aqui, tá? Aí aqui, gente, eu coloquei também uma outra divisão que nós temos da África também. Isso aqui é até interessante se vocês quiserem guardar depois, né? Ó, a África do Norte, a África Ocidental, a África Central, a África Oriental e a África do Sul, né? As 5 macro-regiões africanas, tá? E agora vamos falar um pouquinho sobre a tal da África Atlântica, que eu estava falando para vocês, né? Ó, então a África Atlântica é especialmente isso aqui que está em azul aqui no mapa, né? Ó, a região ocidental do continente, banhada pelo Oceano Atlântico, e que teve fortes influências sobre a formação colonial das Américas, tá? Então é especialmente dessa região aqui, ó, que sai, sei lá, 85% dos escravos que vão vir para o continente americano, né? Aí, claro, principalmente Brasil, óbvio, mas não esqueçam de Caribe e América do Norte, tá? Então, olha aqui, ó, aqui tem os países, né? Tá? Mas também não precisa decorar, só para vocês saberem, né? Quais que banha, claro, não tem necessidade nenhuma disso, tá? Então, aqui, ó, aqui, aqui, só para vocês entenderem, eu fiz um recorte e cola de vários slides que eu tinha, né? Então, algumas informações acabam se repetindo, tá? Então, aqui tá falando novamente, ó, de Gana, né? Tá? Aí o reino do Mali também, tá? Né, ó, o Mali adotou o islamismo, né? E tal, 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 tal. Ó, a situação geográfica da África Atlântica favoreceu bastante as atividades comerciais, pois são abundantes os rios e os canais naturais navegáveis, né? Então não é só porque está na costa do Atlântico, mas os rios, não é que eles entram na África, né? Geograficamente falando, claro, você tem aqui o continente, a gente sabe que o rio ele sai para desaguar no mar, né? Mas em termos de navegação, você pode adentrar ao continente, né? Então facilita bastante a questão comercial, tá? Dessa região, né? E aqui então, ó, a escravidão agora, né, gente? É uma característica marcante na vida da África Atlântica, sendo o tráfico humano uma atividade que teve muita importância na região. O escravismo era uma prática muito comum na África e remonta os tempos das civilizações mais antigas do continente. Sempre lembrando, tá, gente? Não é só, vejam, não é só comum só na África. Né? Lembre-se, teve escravidão na Grécia, teve escravidão em Roma, teve escravidão na China, teve escravidão na Europa. Os maias e astecas, eles escravizavam pessoas também. Tá? Lembrem-se, né? A escravidão ela é uma característica da humanidade. Tá? Então, claro que na África também era comum. Uma vez eu vi uma palestra, gente, de um professor africano, né? Ali em Curitiba, inclusive, foi na UFPR, mas isso já faz acho que uns 10 anos atrás, né? Mas aí o que ele falou? Eu falei, eu achei assim muito interessante, porque ele era um professor africano, né? Ele veio, se não me engano, ele era do Egito, eu acho. E dele falou assim, ó, que a história da África que é feita no Brasil, ela ignora muito, assim, ó, a história da África que é feita no Brasil, vocês perceberam, né? Ela ignora muita coisa. Ele falou assim, muitos trabalhos acadêmicos feitos no Brasil, ele falou, infantilizam os africanos. Ele tava falando meio puto assim, né? Porque o que acontece? Se constrói no Brasil, especialmente a partir do movimento negro, aquela coisa toda, porque, claro, isso também tem a ver com o nosso passado escravista, aquela coisa toda, mas meio que se constrói no Brasil essa visão, assim, de uma África boazinha. Lembra que eu coloquei o Wakanda lá no começo da aula, né? Mas mais ou menos essa coisa, assim, tipo, ah, não, os africanos, eles eram bons, eles eram justos. Gente, isso não existe, tá? E não que eles fossem maus e injustos, não é isso. Mas é o mesmo discurso
aí agora principalmente o pessoal do extensivo, né, quando a gente teve aula lá sobre a questão indígena, é o mesmo discurso que se faz sobre os indígenas, né? Ah, o pessoal fala, parece assim que o indígena, ele era um alecrim dourado, né? Que ele era bonzinho, que ele vivia em paz e tranquilidade, e chegou o português malvado aqui e começou a matar todo mundo. Mas assim, gente, os indígenas, os diferentes grupos indígenas, eles também guerreavam entre si. Né? Eles capturavam outros povos também entre si, tá? Assim como os africanos também, tá? Daí, inclusive, esse professor, ele falou na palestra o seguinte, ele falou assim, olha, vocês esquecem, parece que aqui no Brasil se esquece que muito das fortunas dos reinos africanos foi construída em cima da escravidão. Ele fala assim, aqui o pessoal ignora toda uma dinâmica comercial, uma dinâmica cultural que já existia no próprio continente africano, tá? Porque daí o que é fundamental a gente entender, gente? Qual é o papel do europeu, especificamente o português, mas depois franceses, holandeses e ingleses também, né? Qual que é o papel do europeu na escravidão? O europeu não inventou a escravidão, mas ele insere a escravidão num contexto de capitalismo global, tá? Esse é o problema do europeu, né? Porque quando a gente pega séculos XV, séculos XVI, tá? Nós estamos falando do princípio do nascimento do capitalismo global, né? Então, por exemplo, a economia do açúcar no Brasil, né? É o exemplo que a gente usa. Peraí, ó, vejam só. No Brasil foi trazido muito africano para cá para ser escravizado. Por que não teve africano na América espanhola, por exemplo? Porque os espanhóis não tinham acesso aos escravos, né? Quem traficava eram, num primeiro momento, os portugueses, tá? Então, quando eles chegam na África, eles encontram o quê? Eles encontram um produto, vejam que eu estou usando aspas aqui, por favor, né, gente, tá? Estou usando assim só por força de linguagem mesmo. Eles encontram um produto a mais para entrar na dinâmica comercial, tá? Que atende o quê? Que atende às necessidades da sua colônia na América, tá? Então eles começam a tratar a escravidão como mais um produto. Tanto que nós pegamos, por exemplo, quando a gente pega diários, né, de navegação do século XVI, XVII, do período do auge da escravidão, o que nós achamos lá? Os comandantes, né, os capitães dos navios, colocando assim, ó, essa foi uma boa viagem que nós tivemos perda de apenas 9% da carga. Tá? Mas o que é esse 9% da carga? Era 9% do número de escravizados, obviamente, tá? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? Muito cuidado com isso, porque parece assim que não, que era o... Por isso que eu tô desde o começo da aula falando, né? O português não entrava lá e capturava os escravos, né? Então a escravidão aqui era um fenômeno, como, novamente, até perguntaram, tá, mas por que eles escravizavam seus próprios habitantes? Não era isso. Era como acontecia, por exemplo, no mundo romano. Era como acontecia no mundo grego, tá? Você escravizava povos, você escravizava determinados contingentes de determinados povos conforme a necessidade. Daí também o europeu é que pegava essa mão de obra e trazia para cá para ser mão de obra bruta, como a gente chama. Né? A gente sabe muito bem que para o Brasil vieram príncipes, vieram poetas, vieram engenheiros, vieram ourives, né? Vieram assim as mais variadas profissões que iam tudo para o canavial, né? Que iam tudo para cortar cana, que iam tudo para fazer açúcar, tá? Independente de qualquer outra coisa, né? Tá? Isso é importante a gente lembrar, tá? Inclusive, é aqui que nós precisamos entender, gente, aquela acusação que é feita, por exemplo, quando fala assim, ah, tá, mas nos Palmares, né, no Quilombo dos Palmares, o Zumbi tinha escravos. Tinha, dentro desse contexto aqui, tá? Inclusive em alguns reinos africanos, assim como no caso dos judeus também, a cada 7 anos, por exemplo, eles faziam uma festa onde eles libertavam os escravos, tá? Tinha uma série de... Era uma escravidão muito mais burocratizada, vamos dizer assim, do que a nossa, porque a nossa, ela era relativamente muito simples, né? Comprava mão de obra para o canavial. Aí o escravo durava 5 anos, né? No plantio da cana, ele morria de exaustão, morria de maus tratos e acabou. Era uma... Se é que é possível a gente falar assim, mas era uma escravidão menos desumanizada, tá? Mas obviamente que, pelo amor de Deus, ninguém vai escrever isso numa prova, né? Não, só para vocês, estou usando um termo só para vocês entenderem, obviamente, tá? Gente, já deu 3 horas, eu só quero trabalhar mais algumas coisinhas aqui, tá bom? Se alguém precisar sair, saia. Para quem está nas plataformas, todas elas, vou colocar a gravação lá, tá? Não se preocupem, né? Então aqui algumas cenas, ó, de escravidão interna, né? Da África Atlântica, tá vendo? Então aqui, ó, são negros, né? Escravizando os próprios negros, tá? Daí aqui já é dentro dessa necessidade de comércio. E é importante entender também que eu esqueci, tá?
quando a gente tem esse contexto aqui, né, de entrada da escravidão no capitalismo global, também aumenta a procura por escravos, né? Porque daí os europeus chegam ali e pagam bem, né? Então, claro que a escravidão ela também aumenta, porque daí esses próprios reinos vão sair buscando mais gente para escravizar, obviamente, tá? Tá aqui outras cenas também, né? Enfim, depois vocês dão uma olhadinha com calma, tá? No material que eu vou enviar, né? Então, isso aqui eu já falei também, ó, com a expansão marítima europeia, né? Ó, os contatos tornam-se intensos, né? A escravidão ganhou mais mercados, tá? Que passou a ter o novo mundo como destino. Os portugueses, né, no primeiro momento estabeleceram as condições, tal, aquela coisa toda. Ó. Então, aqui o tráfico atlântico, né, fluxo externo para as Américas, e dê a preferência, claro, por escravos homens, né, e por crianças e adolescentes também, tá? Daí o que acontece, né? Só que daí todo esse processo, agora da chegada dos europeus, também o que que dá, né? Ó, contribui para desestabilizar os reinos africanos, né? Porque a própria economia dos reinos africanos começa a ficar cada vez mais dependente das potências europeias, tá? Então, porque, né, é um jugo comercial desigual, tá? Ó, e aumenta, né? O tráfico atlântico aumenta também os problemas internos na África, tá? Pois aumenta as tensões entre os povos e as sociedades, né? Exatamente por isso que eu falei, ó, precisa de mais escravos, as conquistas se aceleram, aumentam as tensões, aumentam os conflitos. Quando aumentam os conflitos, isso aqui também contribui para a desestabilização dos reinos africanos, né? E assim por diante, tá? Então aqui, ó, até falei para vocês, né, 95, tá, 90, né, cerca de 90% dos escravos que vieram para as Américas, né, partiram da África Atlântica. E aqui eu peço atenção para vocês, principalmente para o Enem, é, tem o tal, lá no Rio de Janeiro, né, tem o tal do Cais do Valongo. Não sei se vocês já ouviram falar disso aí, né? O Cais do Valongo, hoje, ele é patrimônio cultural da humanidade, tá? Ele não é nem tombado pelo Brasil, tá? Ele é tombado pela ONU, porque desses 90% de escravos que saíram da África, tá? Ou melhor dizendo, dos 100% de escravos que saíram da África, estima-se que cerca de 70% dos escravos tenham entrado no continente americano pelo Cais do Valongo, tá? E hoje ele está lá no Rio de Janeiro, na verdade ele não está mais na costa, né? Porque já foi muita coisa aterrada, foi aumentado o Rio de Janeiro nas suas reformas urbanas, mas quando estavam fazendo as obras para a Copa do Mundo no Brasil, estavam lá desenterrando e acharam o Cais do Valongo, né? Aí imediatamente os historiadores entraram em ação, paralisaram as obras, foi para processo de tombamento, daí inclusive foi encaminhado para a ONU, né? E ele é patrimônio histórico da humanidade, tá? Não como algo bom, obviamente, né? Vamos lembrar que patrimônio não precisa ser somente algo bom, tá? Aqui, para quem nunca viu, não conhece, né? É um navio negreiro, isso aqui é um navio negreiro, né? Então, os escravos, isso aqui representava a capacidade, né, de escravos, tudo amontoado, né? Óbvio, todas essas as condições horríveis de transporte, né? Então, aqui, ó, né, o fluxo escravista a partir da África Atlântica também disseminou, né, vários elementos da cultura nativa africana para as Américas, tá? Então, aqui no Brasil nós temos a cultura africana muito forte, mas na América Central também, nos Estados Unidos também, né? Não esqueçam vocês, por exemplo, que o rock, ele é uma invenção dos negros, né? Então você pega a Sister Rosetta Tarp, você pega Chuck Berry, você pega esqueci o nome do outro, do cara que dá uns gritinhos lá, não é o Jerry Lee Lewis, enfim, né? Eles eram os roqueiros. Claro que o rock ele só explode mesmo, só vira algo popular de quando eles colocam um branco bonito, né? Mas cantando música dos negros, né? E inclusive o rock, assim como o soul, a soul music, né? E assim como o blues, tá? Ele surge no contexto das igrejas batistas no sul dos Estados Unidos, né? Inclusive blues, tá, gente? Não sei se para quem fala inglês talvez conheça essa expressão, né? Quando a pessoa ela tá deprimida, né? Se ela tá desanimada, deprimida, como é que os americanos eles falam? Eles falam assim, I'm feeling blue, né? Eu tô me sentindo mal, tô me sentindo para baixo, né? Então, inclusive o blues ele vem disso, dessa ideia da saudade da África, né? Aquela coisa toda, tá? As populações escravas passaram a constituir a população americana, né, agindo no processo de produção colonial. Olha aqui o seu Darcy Ribeiro, né, falando muito sobre isso, tá? Né? Mas devido à integração, a sociedade ainda não foi concluída, né, mesmo após o fim do trabalho escravo, né? Esse aqui é o principal problema do Brasil e Estados Unidos, né? Acabou a escravidão, mas ninguém integrou
de forma eficiente, né, essas pessoas na sociedade, tá? Então, novamente aqui, né? Ó, a continuidade do tráfico escravo foi trágica para vários reinos, aldeias e povoados africanos que passaram a ser atacados também para obtenção de pessoas, né? Então, depois, mais tarde, os europeus também começam a atacar alguns povos. Quando eu digo que não invadiram, gente, é no sentido de não estabelecer reinos portugueses, holandeses, né? Mas então, depois eles começam, inclusive, a atacar e forçar, tá? Aí aqui, gente, nós entraríamos no imperialismo, tá? Do século XIX, certo? Mas que não falei para vocês assim, infelizmente não vai dar tempo, tá? Já passamos um pouco aqui, mas acredito que até já é uma matéria um pouco mais tranquila, porque eu sei que o pessoal do extensivo viu comigo, mas eu sei que mesmo quem faz cursinho, aquela coisa toda, vê, né, com um pouco mais de calma. Então eu ainda ia falar do imperialismo rapidamente aqui, a partir da África, tá? Século XIX aqui, né? E depois os processos de descolonização, tá? Mas isso aí também, né? Tem alguns exemplos aqui, né? Mas infelizmente não vai dar tempo, tá? Mas eu passo para vocês daí esse material, quem quiser dar uma olhada aí. Quero abrir mais um espaço aí para dúvidas, para quem tem dúvidas, aí se quiser perguntar alguma coisa, gente, fique bem à vontade, por favor. Não? Tudo certo? Então tá, minha gente. Vou agradecer vocês por estarem aqui. Quero já deixar avisado todo mundo aí que eu quero ver se semana que vem eu vou fazer uma aula sobre a história dos Estados Unidos também, uma aula extra dessas, tá? Que é um negócio bem interessante, assim, que isso eu sei também que os cursinhos não param para falar sobre a história dos Estados Unidos como um todo, e não que seja muito cobrado, mas é importante para entender todo o contexto ali, especialmente dentro da idade contemporânea, né? As estruturas dos Estados Unidos. E esse ano, lembre-se que é ano de eleição nos Estados Unidos, né? Então pode aparecer alguma coisa e eu acho importante fazer, tá? Daí essa aula, eu não sei ainda que dia e que hora, mas vou fazer semana que vem e eu convido vocês todos de volta, tá bom, gente? De resto, muito obrigado por estarem aí. Que bom que vocês gostaram, tá bom? Nos vemos então aí semana que vem, tá? Que bom, gente. Tchau para vocês. Tchau, tchau.